Oi, gente, tudo bem? Agora conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim ou não? Fala pra mim, por gentileza, pra gente começar a nossa live. Vamos lá, gente? Fala pra mim nos comentários, por gentileza, se tá sem áudio ainda, se vocês conseguem me ouvir, só pra gente dar início aqui. Agora sim? Bom, tive que desligar o microfone, que às vezes dá algum probleminha, mas a gente vai começar assim mesmo, tá? O que nós vamos fazer aqui então? Crinkle Cookie Ovo Maltine. Super prático, super fácil, com muito sabor, com muita característica aqui bacana para vocês conseguirem ter esse diferencial aí, tá bom? Então vamos lá. É uma receita que eu falei para vocês que vocês podem arrasar de vender no Natal, inclusive o ano inteiro, tá bom? Então a gente vai começar aqui agora com o áudio tudo bonitinho, para a gente ensinar para vocês o passo a passo, tá? Quero ensinar o passo a passo do início ao fim para vocês verem que não tem segredo nenhum, tá? É uma massa fácil de fazer, prática, inclusive a gente vai bater na mão, tá? Se você quiser utilizar a batedeira, pode também, sem problema nenhum, mas utilize o batedor raquete, tá? Aqui a gente vai utilizar o fouet, para vocês verem que é super tranquilo de fazer. Inclusive, a gente vai fazer meia receita aqui por conta do rendimento. Já tem uns aqui prontos, né? Então, para não ter tanto desperdício, eu vou fazer meia receita. Mas aí vocês vão ver que eu vou falar sobre rendimento, sobre validade no finalzinho da live. Aí vocês vão saber quanto que rende, quanto que vocês podem fazer para vocês se organizarem aí também, tá bom? Tranquilinho? Podemos começar? Belezinha? Vamos começar então. Ó, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre a receita, vamos utilizar aqui ovo maltine, então tem recheio e cobertor ovo maltine aqui para dar um tchan super especial aqui, tá? Primeiro de tudo, aqui nesse bolzinho eu tenho chocolate ao leite, manteiga e um pouquinho de essência de baunilha que vocês podem substituir por qualquer outra essência também, tá? Aqui nesse momento vocês podem brincar com os sabores da receita, vocês podem brincar com relação ao tipo de chocolate que você vai usar. Pode ser ao leite, pode ser o branco, pode ser o meio amargo. E depois, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre algumas variações para vocês tomarem cuidado aí com as combinações de sabores também, tá? Mas por enquanto esses três vocês conseguem substituir aqui para dar esse plus na receita de vocês e vocês terem uma variação aí de sabores também, que é bacana pôr no cardápio. Sabores diferentes, tudo bem? Ó, então o que eu vou fazer aqui? Vou aquecer por 30 segundos para a gente iniciar o processo de derretimento do nosso chocolate, da nossa gordura. Aqui no potinho eu vou adicionar o ovo, deixei para quebrar agora para ele não ficar exposto e aí automaticamente ele não ressecar, tá bom? Então, aqui o nosso açúcar. E a gente vai iniciar o processo misturando esses ingredientes. Então, num bolzinho teremos o ovo, os ovos da receita e o açúcar, tá? Lembrando que a live vai ficar salva e todos os ingredientes eu vou deixar no descritivo para vocês, para facilitar a vida, tá? Então, não se preocupem que as quantidades eu vou deixar salva lá para vocês, tá? Ó, antes da gente misturar aqui, vou mostrar para vocês como é que está a nossa misturinha de chocolate, manteiga e pasta saborizante ou essência, tá? Ó, os primeiros 30 segundos a gente aqueceu. Com o movimento aqui da espátula, ele automaticamente já começa a derreter por completo, tá? Então a gente consegue
iniciar o processo aqui de derretimento por completo. Deixa eu só afastar só um pouquinho vocês, porque vocês estão tremendo de acordo com o meu movimento aqui, ó. Pronto, agora tá bonitinho. Então, tenho aqui essa misturinha que nós aquecemos. E aqui, ó, ainda tem alguns pedacinhos de chocolate. Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem uma pastinha, ó, mas tem uns pedacinhos de chocolate ainda. Eu vou colocar mais alguns segundinhos só para derreter por completo aqui, tá? Vou colocar só 10 segundinhos. 10 segundos é o suficiente para a gente derreter por completo ali. Tudo bem? Tranquilinho até aqui, né, gente? Uma receita super prática, como eu falei para vocês. E esse cuidado da gente aquecer de 30 em 30 segundos é exatamente para a gente não queimar esse produto, né? O chocolate é um produto sensível, né? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de trabalhar com ele. Ó, os 10 segundinhos foram o suficiente para a gente derreter por completo os nossos ingredientes. Então a gente transformou esse chocolate numa pastinha, tá? Chocolate, manteiga e a nossa essência. Lembrando que aqui, se vocês quiserem utilizar margarina, pode tranquilamente, tá? Dá super certo. Enquanto aqui está reservado, que nós já aquecemos, a gente vai misturar os outros ingredientes aqui, ó. Os ovos com o nosso açúcar. Tá vendo que eu tô fazendo com a mão? É porque vocês não precisam sofrer nesse processo. A gente consegue trabalhar aqui, ó, com tranquilidade. Misturou bem, já é o suficiente para a gente continuar o próximo passo, tá? Que é misturar esses ingredientes aqui, ó. Então a gente vai virar essa pastinha junto com os nossos ovos. Só vou deixar aqui para não cair. E aí, ó, a gente vai verter o nosso chocolate sobre a nossa misturinha de ovos e açúcar. Então a gente vai fazer uma pasta mais consistente aqui com os outros ingredientes, ó. Então coloco aqui, vai dar brilho, vai ficar bem bacana da gente conseguir trazer esse visual bem bacana para nossa receita, tá? Ó, coloco aqui então, raspo bem para aproveitar todos os ingredientes aqui. E aí a gente vai misturar novamente com o fouet, tá? Então venho aqui com o fouet e misturo agora para a gente ter aquela pastinha uniforme. A gente vai ter uma pastinha brilhante agora, tá? E aí vocês vão ver que ela vai ficar bem lisinha, bem bonitona. Ó, nem precisa sofrer muito. Olha que bonito, gente. Então aqui, olha que lindo. Super brilhante, como a gente gosta, como a gente quer. Olha que visual lindo. Então esse daqui é a nossa base para acrescentar os demais ingredientes, que são os ingredientes secos, tá? Enquanto a gente vai adicionar aqui, eu vou ligar o meu forno para ele pré-aquecer, tá? Super importante colocar esse forno para pré-aquecer, para a gente entrar com os cookies no forno, e o forno tá bem quentinho para ele já começar o processo de cocção correto, tá? Então, vamos deixar ali porque eu quero mostrar para vocês todo o processo de preparo desses cookies. A gente vai rechear, então ele vai estar recheado, então a gente precisa ter esse cuidado aqui para que ele fique bem bonitão, tudo bem? Tranquilo, vamos lá. Vamos falar dos ingredientes secos que nós temos aqui, ó. Eu tenho a farinha de trigo aqui embaixo, os flocos extra crocantes de ovo maltine e um pouquinho de fermento químico, mesmo fermento para bolo, tá? É importante falar que esses ingredientes eu separei agora, porque os flocos de ovo maltine, eles, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando ele fica aberto e exposto, ele absorve toda a umidade, ele fica melado, tá? Então vocês precisam tomar cuidado nesse processo de armazenamento. Então eu vou mostrar para vocês que esse produto aqui que é o que a gente está falando, tá? Que é o que vai na nossa receita, que são os flocos extra crocantes, tá? Que são esses aqui. Então esse é o que a gente está adicionando aqui, que eu tenho falado para vocês tomarem cuidado na hora de utilizar. A embalagem aqui está fechada, mas quando vocês forem utilizar, quais cuidados que vocês têm que ter? De armazenar da maneira correta. E como é que é a maneira correta? É essa daqui, ó. Então eu tenho a própria embalagem que é plástica, então a própria embalagem vai vedar o nosso produto contra o ar, tá? Então é bacana vocês terem esse cuidado exatamente para
conseguiu utilizar o produto do início ao fim. Usou um pouquinho, embalou da maneira correta, vocês conseguem utilizar até ele acabar, tá? E como é que eu armazeno assim, gente? Vamos aqui comigo só para vocês entenderem por que ele está amarradinho assim e como é que eu fiz. Ó, eu tenho aqui essa embalagem nova, eu vou tirar aqui uma tira com a tesoura e deixar ela penduradinha aqui. Então eu vou cortar, ao invés de cortar parecido com uma caixinha de leite, eu vou cortar uma tira aqui, ó, e deixar ela pendurada, tá? Aí você vai tirar o ar da embalagem, dar uns 2 giros e pegar a própria cordinha e amarrar, fazendo esse formato aqui, tá? Então essa é a maneira mais tranquila, mais correta de vocês armazenarem, porque a embalagem já é uma embalagem plástica. Então automaticamente ela já vai proteger o produto de vocês, tá? E aí vocês não vão correr o risco dele melar, dele entrar ar, então fica a dica aí para vocês com relação a esse armazenamento, tá? Ontem eu fiz umas lives, aliás, tô até fazendo essa live aqui agora, e se vocês olharem, ó, ele tá um pedacinho empedrado aqui, ó. Eu acabei de separar, faz alguns minutinhos, e aqui onde o ambiente onde eu estou tem umidade, né? Como eu falei para vocês, ele tá aberto. Então ele começa a absorver essa umidade, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? De sempre que for utilizar na hora, tudo bem? Então aqui tem os ingredientes secos que nós vamos adicionar aqui, ó, de uma vez na nossa misturinha. Então vem aqui, vou deixar separado esses potinhos. E agora vou misturar até transformar essa misturinha aqui numa mistura homogênea. Lembrando que vocês vão notar que a nossa massa de cookies é um pouquinho mais molinha, né? A gente está trabalhando com chocolate derretido, a gente está trabalhando com a manteiga aquecida e um pouquinho de essência aqui, né? Ou pasta saborizante. Então isso acaba interferindo na textura que a gente vai ter do cookies. Então ele vai apresentar uma massa aqui de imediato para nós molinha e depois de descansar na geladeira, vocês vão ver ali que eu tenho uma pronta para a gente bolear junto, porque ela vai ficar mais firme, ganhando essa consistência para a gente conseguir bolear na geladeira, tá? Ó, a nossa massa já está pronta, gente, sem sofrimento, sem nada. Olha que massa bonita. Se vocês olharem essas pelotinhas, né? Na verdade não são pelotinhas, são os flocos de ovo maltine, né? Que estão tendo essa característica aqui de dar essa crocância e essa textura extra para o nosso cookie, tá? Então, gente, é maravilhoso porque começa a salivar de tanto que é gostoso, tá? Então eu vou raspar aqui o nosso fouet para ele ficar bem raspadinho. E aí eu vou levar para descansar. Lembra que eu falei para vocês que não dá para bolear um cookies com essa massa aquecida, feita na hora? Então o ideal é vocês fazerem de um dia para o outro, ou se quiser fazer no mesmo dia. Se quiser acelerar o processo, colocar um pouquinho no congelador ou no freezer para ele ganhar consistência mais rápido, pode também, tá? Fica super a critério aí de vocês, essa parte do processo de vocês se organizarem, tá? Então aqui, belezinha, só reservar aqui para não fazer sujeira. E aqui a nossa massinha, ó, tá bem bonitona, prontinha para usar, ó. Olha que bonita. Então, ó, olha que bonitona a nossa massinha. O bloco se desfez só de você mexer. Então, o bloco que você está perguntando provavelmente são os flocos, né? Aqui ele tá firme, mas ele não tá duro, tá? Por quê? Porque eu separei agora. Então ele começou a juntar. Então a gente não tá um produto assim que ficou muito tempo exposto. Porque quando ele fica muito tempo exposto, ele mela e aí ele vira um bloco e aí você não consegue utilizar porque ele fica muito duro, tá? Esse daqui ele começou a juntar só para vocês entenderem como é que ele reage, né, em contato com o ar. Então ele não tá quebradiço, não tá firme demais, por quê? Porque eu separei agora. Então ele só fez assim uma junção superficial. Então a hora que eu coloquei aqui, misturei, ele já se desfez, tá? Mas por quê? Porque eu realmente separei ele agora, tá? Ó, vou raspar aqui pra gente colocar pra gelar. Vou pegar aqui um saquinho de congelar para colocar em contato com a nossa massinha dos cookies
para ele refrigerar bem bonitão e descansar assim, tá? Lembrando que a gente não consegue utilizar agora porque a gente acabou de fazer e ele não está com a textura correta, tá? Vou colocar na geladeira e vou pegar um pronto para vocês verem como é que ele tem que ficar, tá? Ó, esse aqui tá pronto. Tira o plastiquinho e olha só que bonitão. Ó, ele tá firme, tá? Porque ele tá na geladeira. Então o que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai porcionar essa massa, tá? Para não fazer sujeira, vou colocar uma luvinha, porque esse é o momento que eu quero que vocês vejam, que eu quero que vocês vejam todo o processo, né, na verdade. Então a gente vai porcionar juntos, a gente vai rechear e a gente vai finalizar com a técnica para vocês verem como é que ele vai ficar craquelado, bonitão daquele jeito, tá? Então tem dica, tem técnica, tem tudo aí, hein? E aí enquanto ele assa, eu não sei se vai dar tempo de mostrar para vocês, aí a gente vai conversando, eu vou dando algumas dicas extras para vocês e aí eu quero que vocês vejam o processo ali no forno também, né? Ó, então a nossa massa prontinha aqui, gelada, como eu falei para vocês, ó, ela vai ficar mais firme, olha que bacana, a ponto da gente conseguir bolear. Então essa daqui já está descansada, tá? Com tempo de geladeira, bem bonitão. A quantidade que eu vou utilizar aqui, que tá ali naquele tamanho, que é basicamente um palmo da minha mão, são 60 gramas de massa e 10 gramas de recheio. Se vocês quiserem fazer uma versão menor, vocês podem. Se vocês quiserem fazer uma versão maior, acho que nem precisa, né, gente? Porque é um tamanho bem legal de fazer, de 60 gramas de massa. Que é basicamente o tradicional aí, né, para um tamanho de cookies. Então, se vocês quiserem fazer menor, vocês podem fazer meia receita, fazer ele na versão mini também, que fica super legal, tá? Ó, vou pesar uns 5 aqui, gente. Só pra gente conseguir, vocês conseguirem enxergar o que eu vou fazer aqui, ele ficar bem bonitão pra gente finalizar, tá? Ó. Então lembrando que são 60 gramas em cada. Vamos lá fazer mais uns 2. E aí eu faço 5 aqui pra finalizar. Segura a emoção aí, hein, gente? Segura a emoção. Que eu quero que vocês vejam todo o processo para vocês não se perderem ao longo do caminho aí, hein? Pra vocês pegarem todas as dicas. Ó, vamos no último. Então, basicamente, gente, uma receita inteira, já vou falar para vocês o rendimento, vai render em média aí de 10, 11 cookies, tá? Então essa é a média aqui, nessas medidas que eu tô falando para vocês, uma receita inteira. Aqui eu tenho meia receita, só pra gente não ter desperdício, como eu falei para vocês, que eu já tenho um monte preparado aqui, tá? Para fazer esse recheio, usa 60 gramas também? Eu usaria 60, tá? Mesmo sem recheio. Mas esse recheio de ovo maltine vai trazer essa crocância especial, essa textura que vale a pena vocês conhecerem para quem não conhece, tá? Então eu vou pegar cada massinha aqui, vou bolear, tá? Ela não gruda, fica super fácil da gente brincar com ela, tá? E aí a gente vai bolear uma por uma pra gente conseguir rechear, tá? Não precisa ficar movimentando demais para não aquecer na mão, é só para deixá-la realmente mais uniforme pra gente conseguir trabalhar com tranquilidade, tá? Ó, feito isso, vou colocar aqui. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, gente. Tenho aqui então nossas bolinhas porcionadas. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma abertura no meio dela, como se fosse rechear uma coxinha, gente. Não sei se vocês têm costume de fazer salgado, mas eu pressionei aqui no meio, ó, só pra gente posicionar o nosso recheio. Então coloca aqui todas boleadas, todas abertinhas, pra gente começar a pesar o nosso recheio. Tá vendo como é linha de produção? Fácil de fazer, gente? Super tranquilo, né? Ó, aqui, aqui, aqui.
Feito isso, vamos rechear com recheio e cobertura ovo maltine. Gente, o meu tá aqui no finalzinho, vou até pegar um pouquinho do outro, que fica mais fácil da gente mostrar para vocês, que é o recheio e cobertura ovo maltine, prontinho para utilizar, gente. Olha essa textura, que legal. Esse daqui é o recheio e cobertura ovo maltine. Então o recheio vem com essa textura aqui. Deixa eu ver se foca. Aqui. Ó, tem esses flocos crocantes de ovo maltine, né? Essas bolinhas dos flocos. Então a gente vai ter a crocância de ovo maltine aqui nesse pote inteiro. São 2,1 kg de muita coisa boa, de muito sabor, de muita textura, tá? O que é bacana pra gente utilizar em todos os nossos processos, tá? A gente está utilizando aqui para rechear os cookies, por exemplo, mas vocês podem rechear cone, pode rechear trufa, né, ou bombom, vocês podem rechear bolo, vocês podem rechear o que vocês quiserem, porque ele é super versátil e ele está pronto para utilizar, tá? Posso usar o creme do pote pequeno? Pode sim, tá? Mas são produtos diferentes. O creme do pote pequeno, gente, é o creme crocante ovo maltine. Deixa eu só pesar aqui para eu não perder as contas. Aqui a gente tem 2,1 kg do recheio e cobertura ovo maltine. O recheio e cobertura ovo maltine, ele é produzido aqui no Brasil. Tem um toque de avelã, tá? E um toque de chocolate também. Além de tudo, tem essas crocâncias, né? A crocância de ovo maltine nos flocos. Então, ele é um produto feito aqui com essas características que eu falei para vocês. O creme crocante, que são os potes menores, é um produto diferenciado, tá? Ele é diferente. Ele é produzido na Suíça com chocolate suíço e tem o crocante de ovo maltine também. Lá a gente tem uma textura mais firme, aqui a gente tem uma textura mais maleável para recheio e para cobertura. Então são produtos diferentes, tomem cuidado dessas características aí na hora que vocês forem comprar, tá bom? Então são produtos diferentes. Ó, vou continuar pesando aqui. Agora que eu falei um pouquinho do nosso produto, que eu falei um pouquinho da diferença entre um e outro. Ó, eu tô pesando, gente, exatamente pra gente ter esse padrão, tá? Todos os cookies vão ficar com a mesma quantidade, vão ficar com o mesmo peso. E isso é maravilhoso, principalmente quando a gente vai vender, né, esses produtos, comercializar, tá? Então, tem aqui, só falta um. Fechou. Então, recheio e cobertura prontinho, ó. Agora eu vou pegar cada massinha e vou fechar, ó. Então eu pego aqui, ó, trago esse recheio para dentro, trago essas pontinhas para cima e vou fechando como se fosse uma coxinha mesmo, ó, para esse recheio ficar lá dentro, ó. Podia ter desse em embalagem menor. Esse aqui não tem por enquanto, só tem essa embalagem, tá? E por que só tem essa embalagem? Porque é um produto voltado aí para nossa área, né, gente? Para uma linha de produção, porque ele é muito versátil, ele pode ser utilizado para muita coisa, né? Então é um produto aqui que veio para isso, para um fácil venda, para a gente rechear tudo que a gente precisar. É um produto que depois de aberto você consegue deixar em temperatura ambiente com tranquilidade por até 6 meses, num lugar seco e arejado, né, gente? Tudo bonitinho, essas características. Então é um produto que veio para facilitar as nossas vidas no sentido de linha de produção, tá? Não tem desperdício, não vai estragar, porque é um produto que tem muita qualidade, tem essas características aí da gente conseguir utilizá-lo por mais tempo. Eu duvido você comprar e deixar aí por 6 meses na sua casa, gente, porque era maravilhoso. É um produto que você vai querer fazer receitas com ele, inclusive para testar, para enviar para as pessoas, para elas degustarem, e aí você vai ter um lucro certo, tá bom? É um produto que tem 2,1 kg, então o preço dele super vale a pena, porque vocês conseguem ter uma linha de produção bem legal, tá bom? Para uso não comercial é muita quantidade, exatamente, para uso não comercial sim, mas aí vocês podem usar o pote pequeno, mas sabendo, né, que são produtos diferentes, tá? É bom que vocês já sabem qual a diferença entre um e outro. Ó, vou rechear o nosso último aqui. E aí vem aquela dica bacana para a gente ter esse efeito craquelado. Crinkle cookie significa um cookie craquelado, né? Que é esse efeito
que a gente vai dar para ele aqui. E eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz esse efeito. Então, vou só liberar o nosso espaço aqui para vocês verem a próxima fase da nossa técnica, tá? Que é finalizar com esse efeito que nós vamos dar aqui, tá? Então vou tirar até essa balança aqui para não me atrapalhar. E aqui, ó, eu tenho um potinho com açúcar de confeiteiro ou glaçúcar, qualquer tipo de açúcar mais fininho, tá? Então esse craquelado que a gente tem aqui em cima, bonitão, ó, é açúcar. Então ele já vai pro forno com açúcar e a hora que ele sair do forno, ele vai sair prontinho com esse efeito. A gente está colocando ele redondinho assim, ó. Aqui eu tenho uma assadeira com papel antiaderente. Vou colocar direto no meu açúcar, ó. Se o açúcar tiver com pedrinhas, dá uma dissolvida para ele grudar bem aqui, ó. Para ele ficar bem bonitão. Então dá aquela besuntada para ele ficar bem legal. E aí coloca aqui, ó, na assadeira, tá? Então faz isso com todos. Vou até deixar mais para frente aqui para vocês enxergarem o que eu tô fazendo, tá? Qual marca de açúcar você usa? Depende, gente. Esse daqui é o Glaçúcar da União. Mas os açúcares que eu costumo usar nas receitas é o açúcar Caravelas também, tá? Então são marcas bacanas da gente utilizar aí, tá? Ó, então aqui vamos besuntar o segundo, para ele ficar bem bonitão. Vamos fazer isso com todos. Gente, fácil de fazer, né? Então é bacana para vocês verem aqui, não tem segredo. Mas ele tem esse visual super legal para vocês conseguirem. Gente, pro Natal, essa receita aí tá com tudo, hein? Se eu fosse vocês, eu arrasava de produzir isso daqui para colocar no cardápio para vocês venderem no Natal, hein? Ó, falta mais dois, esse aqui mais um. Vamos que tá acabando. Ó, feito isso. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é a questão de espaço na assadeira, né? Essa assadeira aqui tem em média 35 ou 40 por 40, e aí a gente tem espaço só para 5, tá? Ele tá entrando no forno bolinha assim, tá vendo? Ele tá bem em formato de bolinha, mas a hora que vocês forem assar, ele vai espalhar, então ele vai ganhar espaço aqui, então ele precisa de espaço para ele não grudar. Tá bom? Vou tirar minha luva aqui então. Terminamos essa fase. Eu vou mostrar a assadeira para vocês, para ver como ela está. Ó, a assadeira aqui separadinha com 5 cookies, né? Crinkle cookies. E a gente tem espaço entre eles para eles crescerem. Aqui é um farelinho de açúcar que vai caindo super normal. E aí a gente vai colocar para assar agora, tá? Forno pré-aquecido. A 180 graus, até a gente ter esse efeito bacana aqui dos nossos cookies, tá? Você colocar pouco açúcar, ele fica menos craquelado, né? Aqui ele ficou um pouquinho maior, mas aqui, ó, eu besuntei mais de açúcar do que esse. Então depende muito que a gente vai ter efeitos diferentes. Então se besuntar bastante, o craquelado vai ficar assim, tá? Ele vai assar em média, gente, uns 10, 15 minutos, depende do forno. Vamos assar em temperatura ali de 180 graus, tá? No forno pré-aquecido como nós fizemos aqui. E aí, vocês vão ficar de olho nessa característica aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse daqui, se vocês olharem, tem uma barriguinha pra cima, que é o nosso recheio. Então, quando ele ficar no forno, ele vai ficar crocante nas laterais, sequinho, né? Mais firme nas laterais. E esse miolo vai ficar macio quando vocês forem verificar no forno, tá? Pode abrir o forno, não tem problema dele desandar, né? Ou dele murchar como uma massa de bolo, por exemplo. É super tranquilo de vocês fazerem.
Então, o ponto dele deixou lá alguns minutinhos, ele vai estufar porque a gente tem um pouquinho de fermento aqui, e aí a hora que você tocar ali na lateral, ele estiver firme e o miolo estiver macio, você vai tirar do forno. Douglas, mas parece que ele está cru. Não, ele vai estar macio, ele vai estar cozido, vai estar assado, tá? Aí você deixa descansar em temperatura ambiente. Se possível, pega com uma espátula embaixo, coloca numa grade dessa que é super bacana, que essa grade deixa secar esses cookies por completo em cima e embaixo, porque eles realmente circulam o ar, tá? E a gente vai garantir uns cookies mais sequinhos, tá? Então essas são as dicas aqui para vocês assarem ali de maneira correta. Então fica de olho bonitinho pra gente ter essas características ali. Não sei se aqui vai dar tempo, deixa eu dar uma olhadinha como ele tá. Acho que não vai dar tempo de mostrar pra vocês ele pronto, tá? Mas eu vou conversando com vocês aqui, vou dar mais umas dicas. Vou abrir um aqui pra vocês verem como ele tá por dentro, tá? E a gente vai olhando ali que qualquer coisa eu mostro pra vocês. Ou se não, eu coloco nos meus stories, vocês acompanhem lá, que é super bacana de vocês verem também, tá? Falando nisso, o meu Instagram é @douglasconfeita. Então segue lá, vai ser um prazer ter vocês lá comigo também. Tem muita receita, muita dica, muito conteúdo para vocês lá também, tá bom? Tomar uma aguinha aqui. E aí eu quero falar uma dica para vocês que é super bacana de falar. Ovo maltine, gente. Lembra que eu falei para vocês que lá no início da receita vocês podem trocar o chocolate ao leite que eu utilizei pelo branco ou pelo meio amargo? Tranquilamente, tá? E aí vocês vão ter que tomar alguns cuidados na hora de criar receitas com ovo maltine, os flocos ou qualquer combinação que vocês queiram utilizar com os produtos ovo maltine. Os produtos, gente, o ovo maltine ele tem um sabor suave, um sabor neutro. Então ele não é doce demais, ele não é forte demais. Ele tem aquela característica dele de textura e de sabor que a gente já conhece, que a gente gosta. Então a gente tem que respeitar isso nele, principalmente quando a gente for combinar com algumas receitas, né? Então anota aí, tá? 4 sabores que vocês devem evitar na combinação, tá? Não é que vocês não podem utilizar, é que vocês devem evitar. Então evita colocar em exagero, em excesso. Por exemplo, café muito forte, né? Aliás, o café em geral, ele é muito forte, então automaticamente ele vai mascarar os sabores de ovo maltine. Oleaginosas em geral, por exemplo, amendoim, nozes, castanhas, enfim, todas essas oleaginosas têm um sabor muito característico que vai mascarar os sabores de ovo maltine também, tá? Então café, oleaginosas, coco, que tem um sabor característico também, e tem um outro também, gente, qual que é que eu esqueci agora? Então são oleaginosas, coco, café e chocolate amargo, tá? São 4 ingredientes aí para vocês tomarem cuidado na combinação, porque eles podem se sobressair com sabores de ovo maltine, então evitem, tá bom? Então esses são os sabores que vocês devem evitar, tá? Gente, tá ficando bonitão, hein? Tá ficando bonito o nosso cookie, eu acho que vai dar tempo de mostrar para vocês. Então esses sabores vocês devem evitar, mas vocês devem se jogar em outros sabores também que eu vou falar para vocês agora. Por exemplo, sabores neutros. O leite naquele café da manhã maravilhoso, que a gente faz aquela combinação só dos flocos crocantes de ovo maltine com leite, que super combina. O leite é uma base branca, então bases brancas são um caminho assim infinito para vocês fazerem combinações nas receitas. Por exemplo, o leite que eu falei para vocês, um brigadeiro branco, um brigadeiro ao leite, não tão forte, de chocolate. O creme pâtisserie, que é o creme de confeiteiro, que ele também tem uma base branca. Então são sabores aí que vocês podem se jogar, né? Uma ganache branca, uma ganache ao leite, uma ganache meio amargo, super combina também, tá? Então vocês sabem o que vocês devem evitar e o que vocês podem se jogar, tá bom? Que é bacana aí para vocês brincarem com os sabores de ovo maltine. Gente, ó, que eu quero falar para vocês? Como usar no brigadeiro para não melar? Ótima pergunta, Li Borger. Inclusive, vou aproveitar essa pergunta e dar uma outra dica para vocês. Douglas, estou com dúvida de como utilizar essa receita, por exemplo, no brigadeiro, porque se eu colocar os flocos no brigadeiro, ele vai melar, né? Por quê? Porque eu falei para vocês que no começo da live, ele é higroscópico, tá? Essa palavrinha significa que ele absorve a umidade do ar, por isso que a gente tem que armazenar do jeito que eu ensinei para vocês. Amarrando ou no máximo transferindo esse produto
para um pote hermético, tá? Então são características que a gente tem que respeitar para a gente ter sucesso nas nossas receitas. Mas tá com dúvida, Douglas, como é que eu faço essa combinação? Inclusive essa pergunta aqui de tipo, como é que eu faço para utilizar o brigadeiro e não melar? Tem uma dica bem bacana que é utilizar os rocks, tá? Os rocks Ovomaltine são os flocos banhados com chocolate. Então se você pegar esses rocks, eles têm tamanhos diferentes. Vocês podem picar de maneira grosseira com a faca, né, para não ficar muito fininho. Vocês podem enrolar no brigadeiro de vocês, tá? Inclusive, essa receita do brigadeiro tem lá no site que eu vou falar para vocês, que é www.ovomaltinecrocanteria.com.br, tá? É sucesso esse brigadeiro, tá? Vale super a pena vocês conferirem no site, porque além dessa receita de brigadeiro, tem essa receita que a gente está fazendo aqui e tem outras tantas, quase 70, tá? Então são quase 70 receitas testadas e aprovadas pelo time técnico para vocês terem muita qualidade aí e saberem fazer essas combinações, tá bom? Vamos lá. Oi, Rô, tudo bem? Não deu certo aqui ainda o microfone, mas estou em teste, tá? Falei até pro pessoal aqui. Ó, então, qualquer receita que vocês tiverem dúvida de combinação do sabor, vai lá, consulta no site, usa esse site, gente, para assim, coloca embaixo do braço e usa para vocês em todas as questões que vocês quiserem de receita. Tem bem casado, tem macarrão, tem cookies, tem brownie, tem fudge, tem ovo de Páscoa, tem panetone recheado, tem tudo que vocês precisarem lá, tá? Então consultem esse site para vocês realmente terem aí um leque de opções, principalmente respeitando essas combinações, tá? Porque tudo que tem lá no site é testado e aprovado pelo time técnico. Então vocês conseguem ter essa segurança de falar assim, esses sabores vão dar certo porque a gente já testou e já deu super certo, tá? E aí se vocês olharem lá e não tiver alguma receita que vocês queiram, por exemplo, aí o que vocês podem fazer? Manda mensagem para mim, @douglasconfeita, me segue lá já para não perder as novidades, a agenda e tudo mais. Manda mensagem para mim e fala, Douglas, eu consultei no site e não vi essa receita lá, que eu queria tal receita. Então o que vocês podem fazer? Me manda mensagem e aí eu vou sugerir para o pessoal da equipe técnica criar essa receita para vocês, para deixar disponível lá para todo mundo. Olha que legal, aí fica disponível para você e para outras pessoas também, tá? Mas eu garanto que todas essas receitas que tem lá, que são quase 70, vocês vão gostar demais, vocês vão achar muita coisa e aos poucos, assim, o time técnico vai incrementando receitas lá no site, tá? Então tá sempre sendo criada receitas para vocês, tá bom? Ó, gente, o nosso cookie tá pronto, né? A gente falou, a gente deu dica e eu quero mostrar para vocês ele prontinho. Podemos? Deixa eu pegar a minha luva aqui, que eu quero mostrar ele bem bonitão. Ele saindo do forno. E aí, eu vou até apoiar aqui, ó, porque o meu mármore ele suporta a temperatura. Olha que bonito, gente, porque ele já tá aquecendo a minha luva, tá? Olha que legal, que bonitão. Tá bem bonito, ele tá redondinho, mas eu vou dar uma dica extra para vocês. Caso o seu cookies não tenha ficado tão redondinho, o que vocês podem fazer? Pegar um aro, né, aquele de cortador de biscoito ou de bolo, colocar aqui, ó, um aro que seja maior que o cookies de vocês, colocar em volta dele ainda quente e fazer uns movimentos circulares, tá? Esse movimento circular vai fazer o quê? Como ele tá molinho, ele vai começar a ajeitar, ele vai começar a se adaptar de acordo com o formato do aro. E aí vocês conseguem ter esse cookies mais redondinho, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês. Aqui eles já saíram bem bonitões e eu nem trouxe o aro aqui porque ele já sai redondinho. Mas se você quiser aí deixar ele bem perfeitão, para ele ficar bem assim, ó, redondão assim, ó. Olha que bonito, gente. Eu vou até quebrar para vocês verem agora e verem a sofrência que é esses cookies, tá? Vou reservar um espacinho aqui, ó, porque ainda quente eu faço esse processo de bolear, como eu falei para vocês, e ainda faço o quê? Eu pego ele com a espátula e coloco ele na grade para esfriar. Então a gente precisa deixar ele esfriar, ó, lá na grade para ter essa segurança dele ficar bem bonitão, tá? Ó, bem devagarzinho aqui, com o raspador.
E aí a gente deixa ele secando. Esse aqui, como eu vou abrir agora, vou abrir espaço para o novo descansar. Ó, então vem aqui, coloca ele bem bonitão e esse aqui a gente reserva para usar depois. Olha que lindo, gente, essa grade toda completa. Olha que bonitão. Então a gente vai sofrer agora, vou até deixar aqui para vocês verem, que eu quero mostrar ele sendo aberto, tá? Ó, então abre aqui. Olha, vou até deixar aqui para mostrar o zoom aqui. Olha que delícia. Então aqui, ó, a gente tem o recheio no meio. Olha que delícia, gente. Fala sério, olha só. Gente, a textura é maravilhosa. Vocês precisam realmente provar. Eu fiz uma maratona de lives essa semana com essa receita. Eu não consigo parar de comer, porque é muito delicioso. Tá super equilibrado, tá? Com relação ao sabor. Aperta no meio os que saíram agora para mostrar como fica. Ele tá macio ainda, tá? Ó, tá firminho aqui. E não dá para apertar muito, porque ele... não sei se dá para focar aqui, ó. Mas ele ainda tá macio, ó. Deixa eu ver. Ah, aqui dá pra vocês verem, ó. Tá maciozinho ainda e aqui tá firme, tá bom? E aqui eu não consigo nem apertar direito porque ele tá macio, ó. Acho que deu pra ver, né? Tá? Então essas são as características dele. A hora que ele esfriar, aí ele vai ficar igual esse que eu abri pra vocês, suculento, gostoso, com essas características aqui, que a gente adora. É um produto versátil, que eu falei pra vocês, vale super a pena vocês fazerem, tá bom? Então se joguem, façam pro Natal, façam aí pra vocês venderem o ano inteiro, não só pro Natal, tá bom? Deu pra ver? Obrigado. Imagina, ótimo, fico feliz, tá? Então o que eu trouxe aqui pra vocês? A receita do início ao fim, tá? Por isso que eu tinha algumas etapas prontas, por isso que eu fiz meia receita também, porque olha o rendimento que tem aqui, ainda tem massa para descansar, tem mais cookies para eu aproveitar o final de semana em boa companhia, né? De uma boa receita, tá? Inclusive, se vocês forem fazer a receita, testa, prova, porque vocês vão gostar, eu tenho certeza. Faz umas opções menores, coloca numa embalagem. Lá na loja vocês vão encontrar tudo que a gente utilizou aqui, um monte de outros produtos, utensílios, embalagens. Então qualquer coisa, vai lá na loja, compra umas embalagens para colocar individualmente, dá de presente para as pessoas, fala assim, ah, um mimo, um agrado, a pessoa vai olhar aquele visual porque ele fica craquelado, né? Gente, essa característica aqui vai automaticamente chamar a atenção das pessoas. Então vocês podem brincar com isso. Falando assim, nossa, como é que é feito, que gosto tem, do que é, a pessoa vai ficar aguçada com vontade, e aí você vai conseguir fazer o quê? Dar um mimo para ela vai provar, vai gostar, e ela vai encomendar de você também, tá bom? Vou ficando por aqui, fica super a dica para vocês fazerem essa receita, façam essa receita, inclusive postei ontem um vídeo no meu Instagram, lá no Reels, dá uma olhadinha, eu fiz um vídeo bem próximo dele para vocês verem também, para vocês verem como é que ele fica bem de pertinho, tá bom? Mas aqui acho que já deu pra gente mostrar bastante coisa, então acompanhar lá no meu Instagram que tem muita coisa boa lá também, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, qualquer dúvida é só me chamar lá no meu Instagram então, tá bom? Tchau, tchau!